Boa noite a todos, novamente. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de Física 4, ok? E aí, nós paramos exatamente aqui nessa transparência, olha só. Refração em uma superfície esférica. Tá dando continuidade lá ao estudo dos espelhos, né? A gente começou com o espelho plano, depois espelhos curvos, né? Côncavo, convexo, e aí a gente para bem aqui nessa transparência. E aí, o que acontece quando um raio de luz, olha só como está aqui nessa figura, atravessa uma lente, certo? Onde existe um material com um índice de refração diferente, tá bom? Aqui desse lado mais aqui roseado, né? Você imagina uma região com um índice de refração Na. E aí ele vai atravessar essa superfície esférica, certo? E vai entrar nessa outra região que tem um índice de refração Nb. O Nb é maior, né, do que Na. Você pode dizer que esse meio é mais refringente, ok? Muito bem. E aí, você pode fazer a estimativa do valor desses ângulos tomando as medidas geométricas aqui nos triângulos que a gente pode observar aqui nessa construção, tá bom? Vejam que esse raio vai se chocar ali, naquele ponto, vai continuar até nesse ponto P, e esse ponto P vai funcionar como um outro ponto no qual a luz se propaga a partir dele, ó, tá vendo? Aqui desse lado, ó. A partir desse ponto P', os raios divergem também. Ele funciona como uma fonte, né? Ou seja, esse ponto P' vai ser a imagem, ó, tá bom? Aqui é o ponto real, o objeto real, os raios saem daqui, ó, funciona como uma fonte, né? E aí, esse ponto também vai funcionar como uma fonte, só que aqui vai ser já a imagem, né? Aqui é o objeto real, aqui é a imagem. Aqui você tem toda a geometria que acontece com os ângulos, aliás, com os raios. Você vai ter a distância S para o objeto, né? Como a gente já tinha usado lá nos espelhos, né? Plano, curvo, né? E essa linha para a imagem, ó, tá bom? Se a gente for olhar aqui a geometria desses triângulos que aparecem aqui, ó, que vai ter um triângulo P, B, aqui não tem um ponto, esse outro ponto aqui é próximo do V, não é exatamente o V não, mas é um ponto próximo ao V aqui, né? E tem um outro retângulo, ó, que é B, P', né? E aqui esse ponto próximo ao V. Se a gente analisar aí essas medidas geométricas, nós podemos primeiro, ó, reconhecer que o ângulo do lado A é a soma daqueles dois ângulos que aparecem lá, alfa do lado A e beta do lado B aqui, ó, tá bom? É fácil de ver porque é só ver a soma dos ângulos dos vértices, né, que tem que dar 180. Se você chega nessa situação, a mesma coisa aqui para θB, que é do outro lado. Dá para deduzir que ele vale beta menos gama, tá? E aí você pode usar a lei de Snell. Veja que a lei de Snell que não está exata, né? Ela está na aproximação paraxial. O que é a aproximação paraxial? Você aproxima o você aproxima o, o ângulo pelo valor do seu seno, tá bom? Quando é que isso aqui é possível?
para ângulos muito pequenos, né? Vou simbolizar assim, muito menor do que 1, né? Ângulos muito pequenos, você pode fazer essa aproximação. Então, a lei de Snell verdadeira seria assim, ó. NA seno de θ A igual a NB seno de θ B, ó. Certo? Aí, nesse limite de um ângulo muito pequeno, né? De ângulos pequenos, você aproxima o ângulo para o θ, aí cai nessa fórmula, substituindo aqueles valores, você encontra outra expressão aqui embaixo, certo? Muito bem, aí você pode rearranjar os termos nessa expressão, chega nessa outra aqui de baixo, e aí você pode também achar as seguintes aproximações para o seno, novamente, ó, você pode calcular o seno do ângulo alfa, do ângulo gama, do ângulo beta, e aproximar o seno pelo próprio ângulo, ó. Esse símbolo aqui está mostrando a aproximação, tá bom? E aí, substituindo aquela expressão lá de cima, você encontra, finalmente, essa expressão que está aqui embaixo, ó. Ela relaciona a distância do objeto, a distância da imagem, com o raio de curvatura lá da superfície e os índices de refração. Bom, a gente pode usar para estudar essa refração aqui, né, na superfície esférica, ok? Muito bem, então vamos adiante. Vamos falar agora de lentes delgadas. Veja, nós estudamos os espelhos, né? Aí você estava entendendo, então, que a, a imagem era formada lá pelo espelho e aí você tinha, no caso, né, só um lado curvo ou um lado convexo, né? Convexo ou côncavo, né? Beleza, agora vamos imaginar juntando dois espelhos né? daqueles. Oi? Tipo a reflexão. Não, digo assim, a gente só estudou um espelho, né? Isso, aí com a reflexão, com a refração, aí a gente viu ou um espelho côncavo ou um espelho convexo, né? E agora nós vamos juntar dois, né? Você pode juntar os dois e criar ou uma dupla assim, né? Ó, junta um convexo com um côncavo, dá essa junção aqui, né? Ou um um côncavo com um convexo dá esse outro, ó. Você vai ter duas superfícies espelhadas, como espelhos, né, ó, certo? Duas superfícies curvas, né? Aqui é espelho, a gente estudou como um espelho, não é só uma superfície. E aqui desse lado, quando juntar as duas superfícies curvas, vamos chamar de lente, né? Aqui é uma lente, do lado aqui esquerdo é o espelho, do lado de cá é a lente, né, ó, tá? Aí, quando juntar dessas duas formas, a gente vê que esse aqui de cima, ele faz os raios convergirem, né? Vamos chamar de lente convergente. Esse outro aqui de baixo, essa outra forma aqui de baixo, ó, a gente vai ver que que ele faz os raios se afastarem, né? Divergirem. Aí a gente vai ter, então, aqui a lente divergente, tá? Aqui era espelho côncavo, né? Côncavo. E aqui o convexo, né? E aqui seriam as lentes, que a gente pode formar com duas superfícies, né? Côncavas e convexas. Beleza. E aí, uma pequena aqui explicação sobre os valores que a gente vai dar para as distâncias, né? Numa lente convergente, né, como esse desenho que eu fiz aqui, e também está aqui nessa ilustração aqui do lado, né? E do lado está ilustrando o funcionamento da lente convergente. Nós vamos considerar numa lente convergente que a distância focal ela é sempre positiva, tá bom? Enquanto que
para uma lente divergente, nós vamos considerar a distância focal negativa, tá bom? É um combinado, né? Algo que a gente adota, né, para fazer os cálculos. Beleza. E aí, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho. Olha só. O que acontece quando raios paralelos, ó, como estão aqui nessa figura, chegam em um espelho, ou desculpe, em uma lente, né? Nesse caso aqui, essa lente é convergente, ó. Raios paralelos vão atravessar a lente e vão todos se encontrar no mesmo ponto, ó. Esse ponto onde eles se encontram é o foco, certo? A distância aqui da lente até o foco é a distância focal, que a gente vai considerar o valor positivo para lente convergente, tá bom? E aí você poderia ter uma espécie de caso inverso, ó. Se você pegar a distância focal aqui desse lado, né, do nosso lado esquerdo aqui, ó, e tiver uma emissão de luz aqui, né, pode ser um objeto ou uma fonte de luz, né, os raios vão sair, olha só, desse ponto, vão se chocar na lente e vão sair do outro lado paralelo, só. Essa imagem aqui de baixo é o inverso dessa aqui de cima, ó. Aqui os raios chegam paralelos, se encontram no foco. Aqui embaixo é o contrário, ó. Eles saem do foco e saem paralelos do outro lado, ó. Curioso, né? Muito bem. Não tem aqui o desenho do que acontece na outra lente, mas é fácil de enxergar, né? De entender, ó. Vou fazer aqui, vou imaginar aqui uma lente, né? Uma lente do outro tipo, a lente divergente, ó. Os dois lados são assim. E aí vamos imaginar os raios chegando paralelos, né? Ó. Opa, ficou assim muito bem. Paralelo, né? Imagina aí o raio chegando paralelo, ó, né? O que acontece com esses raios paralelos aqui, ó? Se esse aqui chegar bem no meio, né? Ele vai atravessar direto. Agora, esse que não atravessa fora do meio, ó, ele vai afastar, olha só. Qualquer raio que passe aqui fora do meio, né? Do centro, ele vai se afastar, certo? Ou seja, os raios estão divergindo. E se você pegar bem aí a linha em que esses raios estão divergindo, certo? A linha que esses raios seguem, ó, quando eles divergem, a gente pode entender, né? Que tem um ponto a partir do qual todas as linhas dos raios divergem, ó, tá bom? Essas linhas que saem do outro lado, ó, todas se encontram aqui num ponto. Esse ponto aí vai ser o foco da lente divergente, tá bom? Aí você pode medir novamente aqui a distância para o espelho, vai dar a distância focal F. Nesse caso, ó, vamos considerar um F negativo, tá bom? Ok, ó? Então, os raios vêm e divergem, ó. Vão para fora aqui do espelho, né? A menos que ele passe no meio. Se ele passar no meio, ele passa direto, na linha reta. Aí os que estão acima do meio aqui, ó, vão divergir para cima, os que estão abaixo vão divergir para baixo. Mas as linhas todas, ó, seja aqui divergindo para cima, divergindo para baixo, vão se encontrar no ponto aqui que é o foco. Certo? Aí, esse lado que você pode chamar de foco 1, né? Quando está desse lado esquerdo. Aí, funciona também dos dois lados, né? Se a luz viesse desse lado, ia acontecer o mesmo, né? Divergir do outro lado e teria um foco desse lado de cá, né? Que seria o F2, igual está nesse outro espelho aqui, né? O F2 estaria desse outro lado aqui. Muito bem, então tá aí. São as duas lentes que a gente pode formar, né? Com superfícies curvas, né? Uma lente convergente e uma lente divergente, tá bom? E aí, olha só. Nós vamos fazer uma aproximação que é considerar a lente delgada. O que é uma lente delgada? É uma lente muito fina, que
a espessura pode ser desprezada, tá bom? Nós não vamos colocar a espessura nos cálculos. A espessura é tão pequena que ela não é importante para os cálculos. É isso que a gente vai chamar de lente delgada, certo? Muito bem, vamos adiante. Agora, vamos... vamos dar uma olhada aqui na chamada equação dos fabricantes de lentes, né? Que é isso, professor. Lá na lente você tem duas superfícies curvas, né? Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Você tem na lente convergente, ó, você tem uma assim e outra assim, né? As duas são curvas. Então, associada a cada uma delas, você pode ter um raio de curvatura, tá bom? Aí eu vou chamar de R1, o raio de curvatura dessa do lado de cá, né? E R2, o raio de curvatura do outro, do outro lado, né? Ó, certo? Cada uma delas pode ter um raio de curvatura diferente, ó, R1 e R2, tá? Mesma coisa se for a lente, né? Divergente, ó. Você precisa da informação aqui dos raios dos dois lados, ó. As duas superfícies são curvas, você vai ter um raio desse lado, R1, um raio do outro lado, R2, né? Aqui ficou bem torto, mas imagina que, que essa distância seja o raio dessa curva, né? Ok? Muito bem. O que está dizendo aqui a equação dos fabricantes de lente, ó. 1 sobre a distância focal, né? Aí lembra o que é a distância focal? Do foco até a lente, né? A gente acabou de ver na outra transparência. E vai depender do índice de refração que está aqui dentro, ó. O material da lente. O material da lente tem um índice de refração N, ó. Certo? Aparecer aqui, ó. N menos 1. 1 sobre o raio 1, menos 1 sobre o raio 2. Ok? Então, tá aí. Essa equação permite projetar a lente, né? Para a distância focal desejada, né? Você ajusta os raios aqui para dar o valor do foco, né? Conhecido o índice de refração do material, tá? E aí aqui outra convenção quanto ao valor, né? Numérico. Então, vamos considerar os valores dos raios aqui, ó. Positivos quando as superfícies são convexas, né? E negativos quando elas forem côncavas, né? Isso do lado, vistas do lado de fora, né? Ou seja, convexa é para as lentes convergentes, né? E côncavas para as lentes divergentes, tá bom? Muito bem. Na nossa lista de exercícios, que está lá no SIGA, infelizmente não tem nenhuma questão para a gente exercitar, nem a equação aí da refração na superfície, e nem essa equação aqui dos fabricantes de lentes, tá bom? Então, vamos andar mais um pouco antes de fazer exercícios, tá bom? Beleza. Vamos agora para a equação das lentes, tá bom? Ali, aquela equação que eu acabei de ver com vocês é a equação do fabricante de lentes, ó, que vai relacionar o foco com as curvaturas aí, com os raios, né? R1, R2, beleza. Agora, nós queremos achar uma equação, né? Que relacione as distâncias, né? Entre objeto e imagem para as lentes, né? Para as lentes que a gente tem aí, convexa ou, aliás, divergentes ou convergente, tá bom? Nesse desenho que está aqui no slide, a gente tem uma lente convergente, ó, tá bom? E aí, se você pegar aqui, aqui é o tamanho y de um determinado objeto, ó, tá bom? Você tem aqui o ponto P,
esse ponto P ele vai estar refletido num ponto P' lá do outro lado, ó, certo? E lá em cima você tem um ponto Q, que vai estar refletido num ponto Q' lá do outro lado, tá bom? Nós podemos calcular onde é que vão se situar esses pontos aí, tá? Como é que eu encontro a imagem do ponto Q que está aqui em cima? Ó? Você pode, em primeiro lugar, olha, tomar o raio que vai paralelo, ó, certo? Sai do ponto paralelo aqui ao eixo central da lente. Ó. Quando ele passar a lente, lembra aí, a gente acabou de ver, os raios paralelos se encontram no foco, tá bom? Então ele vai passar aqui pelo foco. Muito bem, mas vamos imaginar que outro raio saindo do ponto Q, que passa pelo centro do espelho. Eu comentei ainda há pouco, né? Os raios que passam pelo centro do espelho, eles não são alterados, eles passam direto, tá vendo? Ó, passam na linha direta. E aí os dois se encontraram bem aqui, olha. E aí, nesse ponto aqui onde eles se encontram, a gente pode ter, a gente tem, né? A gente tem a imagem, tá bom? Por que que é uma imagem, ó? Aqui é o objeto, você tá vendo aqui os raios saindo dele, ó. Né? Ele funciona como uma fonte dos raios. Bem aqui, se tivesse um observador, ele ia olhar para cá, ó, e ia ver aqui uma fonte também, ó. Daqui os raios divergem. Para ele, ó, aqui é como se fosse um objeto. Não é objeto, é a imagem, né? Mas para ele vai ter, funciona igual um objeto, a imagem, né? Os raios divergem a partir daqui, tá bom? A gente ainda poderia, a gente ainda poderia aqui encontrar um terceiro raio, que é importante, que é o raio que passa pelo foco aqui, ó. O raio que saindo do Q, passando pelo foco, se ele se chocar aqui com a lente, né? Ele vai sair paralelo do outro lado, ó. É o raio contrário desse de cima, ó. Esse de cima chega paralelo, vai para o foco. Esse de baixo, ó, passa pelo foco e sai paralelo. Certo? Todos se encontram no ponto lá que vai dar a imagem, né? Ó. Certo? Pronto, tá aí. Você pega as distâncias, ó, a distância para o objeto é S, a distância para a imagem é S'. O foco dos dois lados tem o mesmo valor F. Lembra aí, ó. Esse valor de F aqui, você pode deduzir pelos raios, né? Da curvatura das duas e pelo índice de refração. A gente acabou de ver lá a equação dos fabricantes de lentes. Beleza. E agora, professor? Agora vamos achar uma relação entre essas distâncias. A gente pode comparar lá aqueles espelhos, aliás, aqueles triângulos, ó, com um ponto O bem do meio do espelho, ó. Comparando esse triângulo, qual é o triângulo lá que ele está falando? PQO e PQ'O, né? Ó, PQO, aqui no centro, né? E Q'O. Comparando esses dois espelhos, a gente chega nessa relação aqui, ó. A razão do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, que a gente vai chamar de M, ó, é a mesma razão entre as distâncias, ó, S' e S, só que com sinal negativo, porque, né, esse sinal negativo aqui vai tirar o negativo da posição da imagem, tá bom? Beleza. E aí você pode pegar outras distâncias, ó, o Y sobre o F, o Y sobre... Aí substitui, né, lá no Y' sobre Y, aí dá essa outra expressão, aí você pode rearranjar. E aí, no final das contas, olha só o que você encontra. A equação das lentes, vejam que tem um formato parecido com o que a gente já usou lá para os espelhos, né? Você lembra? 1 sobre a distância aqui do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem, ó, é igual a 1 sobre F, tá? Aí temos só que prestar atenção que quando o F aqui, ó, for para um espelho, uma lente, aliás, divergente, ele vai ter sinal negativo, certo? E o S' também aqui,
ele pode ter também sinal negativo, tá? Pode ser positivo ou negativo. E aí, nesse caso, vamos voltar aqui para a imagem. Nós vamos chamar esse valor S' negativo, e aí a gente tem que usar uma convenção de sinais diferentes, tá bom? Desse jeito que está aqui aparecendo, ele vai ter sinal positivo, tá bom? Quando a imagem formar do mesmo lado do objeto, nós vamos dar um valor negativo, certo? É a convenção para as lentes. Beleza. E aqui só uma comparação com o que acontece nos dois espelhos, tá bom? Você pode identificar onde está a imagem, ó, usando 3 raios. Primeiro, o raio paralelo, certo? Quem é o raio paralelo? Esse raio roxo que está aparecendo aqui está numerado como o número 1, ó. Certo? Ele vem paralelo, passa pelo espelho e se encontra no foco. Isso para uma lente convergente. Se ela for divergente, ó, aconteceu o contrário, ela vai divergir. A projeção dela é que se encontra aqui no foco. A segunda linha importante, ó, o raio central, ó, que passa pelo centro do espelho aqui, ó. Esse ponto é o centro do espelho. Ele passa sempre direto. Ele não é refletido nem para cima nem para baixo. Refratado, né? E aí, por último aqui, o número 3 é um que passa pelo foco. Como ele passa pelo foco, ele vai ser paralelo do outro lado. A gente já tinha visto naquela imagem anterior. Os 3 se encontram aqui, que é no ponto da imagem, ó, que linha. Tá? E aí, para o espelho divergente, ó, a formação da imagem é diferente, né? Aqui a gente viu que a imagem ficou do outro lado, ficou invertida, né? E aqui, para uma lente convergente, a imagem fica do mesmo lado e fica direta, ó. Tem a mesma orientação. Que é invertida, vai ficar de cabeça para baixo. E aqui vai ficar direto, ó. Certo? Beleza. E aí, olha só. A conexão entre os raios é diferente, né? Vamos ver aqui os raios, ó. O primeiro raio passa aqui pelo espelho e diverge. A projeção dele vai até no foco. O segundo raio vai até o segundo foco, né? Quer dizer, a projeção dele vai para o segundo foco, mas aí, nesse caso, ele sai paralelo, ó. É o contrário, esse raio 3 é o contrário do raio 1, ó, né? Ele vem pelo foco de um lado e do outro ele sai paralelo. Beleza. E aí, por último, tem o 2, que é o que passa pelo centro, ó, passa direto, certo? E aí você pode identificar esse ponto bem que é o que é linha, ó. Do ponto que é linha, vai dar a impressão que os outros 3, ó, os outros 3 estão saindo dele, certo? Os raios, o ponto que é linha aqui, ó, dá a impressão que todos os outros raios aqui, 1, 2, 3, saem dele. É esse ponto aqui que é a imagem, tá? Ok? Nesse caso, para espelho, o espelho divergente, né? Oh, desculpa, espelho não, lente, né? A lente divergente. Tá bom? Beleza. Agora, deixa... faltou só aqui a explicação do terceiro raio, né? Beleza. Então, com esses 3 raios, você localiza onde é que está a imagem, ó, certo? Na lente, né? Convergente na lente divergente, certo? Beleza. Aqui é só alguns comentários para a gente encerrar. Primeiro, sobre os instrumentos ópticos. Primeiro, instrumento, a câmera, né? O que acontece com a câmera? Ela tem uma lente convergente, certo? E aí, deixa eu voltar aqui, ó. Olha o que vai acontecer com a lente convergente. Vai acontecer esse mesmo processo aqui, ó. Vai inverter a imagem. Então, na lente você vai ter o objeto real e lá dentro, se tivesse aqui o filme, né? O filme fica de cabeça para baixo, grava de cabeça para baixo, né? Invertido. Tá bom? E você pode ajustar o foco, né? E a distância focal, né? Ou ainda a razão aí do foco com
esse D aí, de número de controle, né? Aí teria que entrar ali nos detalhes, não tá aí os detalhes, né? Mas de grosso modo, né? Você tem uma lente convergente, você pode ajustar o foco, né? A distância focal. E o olho humano? O olho humano também, olha. Você tem uma lente, o nosso, como é que chama? A retina, né? Funciona como uma lente. No caso, a lente também é convergente, né? E aí vai haver uma refração lá, na região que a gente chama de córnea, né? E aí, o que tem mais? Tem um cristalino que vai funcionar como uma lente de distância focal variável, certo? E aí, o nosso cristalino pode ter o ajuste fino do foco, né? Ok? E aí, você tem a íris controlando a entrada de luz, né? Pela pupila. Bom? Muito bem, aí essa luz vai se formar lá no fundo da cavidade, né? Do olho. E aqui tem uma fotografia de microscópio por varredura de tunelamento, que dá a textura lá do fundo, né? De onde forma o olho. Muito bem. E aí, olha o que a gente pode ter de defeitos, né? No olho. Um olho normal forma a imagem lá no fundo, né? Lá no fundo do globo ocular, né? E lá você tem todas aquelas células que vão transmitir os impulsos para o nervo óptico, e aí o nervo óptico leva lá para o cérebro, e o cérebro processa tudo, né? Processa a imagem. Mas você pode ter alguns problemas, né? O olho pode ser míope, ó. Qual é o problema da miopia? A lente, digamos assim, formada pelo olho, ó, forma a imagem antes, certo? Os raios se encontram antes, estão juntos demais. Qual é a solução para um olho míope? É você colocar aqui na frente do olho, né? Você pode imaginar, né? Colocar aqui na frente do olho. Teria que usar uma lente aqui na frente do olho. Opa, peraí. Tem que usar aqui uma lente na frente do olho. Opa, que afaste os ângulos, ó. Afaste os raios, aliás. Tem que usar uma lente divergente, ó, como está aqui, tá bom? Não está aqui desenhado, mas você também tem um problema da hipermetropia, que é o problema contrário, certo? A imagem, o foco, né, onde os raios se encontram, fica depois, né? Ficaria depois, assim, ó. O modo, os raios atravessam ou se encontram depois, num ponto após o fundo, né? Aí, nesse caso, você teria que ajuntar os raios, né? Tornar eles mais próximos. Aí, isso é com a lente convergente, ó, tá bom? E aí, um último comentário é que você pode chamar a potência da lente, né? O inverso do foco, da distância focal, né? Seja qual for o tipo de lente, você chama isso aqui de potência da lente, né? Muito bem, e esse aqui é o nosso último slide, tá bom? Eu vou projetar agora aqui nosso famoso quadro branco. Muito bem, tá aqui, exercício 13, lá da lista de exercício. Os dois últimos, o 13 e o 14, é que vão tratar desse assunto que a gente falou hoje, que é lentes, né? Os anteriores falaram de espelhos, lá os iniciais falaram do assunto anterior que a gente estudou, né? Tá bom? Beleza, então olha só o que diz aqui o enunciado. Uma lente forma uma imagem de um objeto, né? Beleza. E aí você sabe que a distância entre o objeto e o vértice da lente é 16 centímetros. E aí nós sabemos também que a imagem se forma
12 centímetros do vértice do mesmo lado, tá? Que se encontra o objeto, ok? Muito bem. Aí vem a pergunta letra A, aliás. Qual é a distância focal da lente? E ainda você pode distinguir se ela é convergente ou divergente, tá bom? Muito bem, vamos, em primeiro lugar, calcular a distância focal, certo? A distância focal, a gente acabou de ver no slide anterior, uma expressão para encontrar, quer dizer, que relaciona a distância focal com as distâncias da imagem e do objeto, tá bom? A equação que a gente viu ainda há pouco é assim, ó. 1 sobre a distância focal, F, é igual a 1 sobre S, S é a distância para o objeto, mais 1 sobre S', ó, que é a distância para a imagem, ó, tá bom? E aí a gente tem esses dois valores. Vou escrever aqui do lado, ó. A gente já sabe qual é a distância para o objeto. Qual é? Está aqui, ó, 16 centímetros. Nós já sabemos também qual é a distância para a imagem, 12 centímetros, tá bom? Só que, uma observação aqui importante, ó, ela está do mesmo lado do objeto. E aí eu falei rapidamente, talvez você não recorde, né? Mas quando eu estiver do mesmo lado, nós vamos numerar e, aliás, nós vamos dar um sinal negativo para a distância, tá bom? E isso para lentes, certo? É uma convenção ao contrário do que a gente adotou para espelhos. Para espelho, você tem um lado positivo, que é o lado do objeto, e um lado negativo, que é o lado da imagem, tá? Aqui a gente tem que trocar de sinal, a imagem, se ela estiver do mesmo lado do objeto, tá bom? É uma convenção inversa do que a gente adotou para espelhos, tá bom? Aqui embaixo eu vou substituir os valores, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre S, ó, o S vale 16, mais 1 sobre S', o S' vale menos 12, tá? Aí vocês podem fazer essa conta, já fiz aqui antes, ó, confiram aí que dá menos, né? E aqui 1/12 é maior do que 1/16, né? Aí ele vai ser negativo, então vai ficar um número, o maior número aqui vai ficar negativo, então ele vai ficar, você vai ter um número maior aqui, negativo, você conserva o sinal do maior e subtrai, né? Está aqui o sinal do maior negativo, 0,208. Depois vocês refaçam a conta aí e confiram. E agora, esse aí é o valor de 1 sobre F. Quem vai ser o F? O F vai ser o contrário disso aí, ó. Vai ser 1 sobre 0,0208. Tá? Vou colocar aqui embaixo. O foco vai ser, então, negativo 48 centímetros, tá bom? Ele é próximo para 48. E agora, professor, olha só, o foco deu um sinal negativo, né? Como a gente esperava para uma lente divergente, ok? O foco é negativo. Isso é característico de uma lente divergente, tá bom? Ele perguntou aqui, ó, a lente é convergente ou divergente? Você pode distinguir isso, ó, pelo valor do foco, tá bom? Poderia ter dado negativo, positivo, né? Se tiver dado positivo, você deduziria que era convergente, tá bom? Beleza, vamos adiante para a letra B. Se o objeto possui uma altura
de 8,5 milímetros, qual é a altura da imagem? Vou colocar aqui mais uma página e vou anotar esse dado que ele nos disse aí, ó, letra B. A altura do objeto é de 8,50 milímetros. E ele quer saber a altura da imagem. Quem é a altura da imagem? A gente está chamando de Y'. E agora, professor, como é que você acha o Y'? Eu comentei também num slide aí anterior, né? Antes a gente viu que você pode encontrar esse número M, que é justamente a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Bom, esse M é chamado de ampliação ou ampliação lateral, certo? Só que ele tem duas formas de você encontrar ele, ó. Você pode fazer essa razão, né? Ou você pode encontrar ele, ó, fazendo essa outra razão, ó, menos a distância da imagem sobre a distância do objeto. Bom, nós temos esses dois, né? O S' e o S. Então, basta substituí-los aqui, ó, para a gente achar o M. Vou substituir aqui do lado mesmo. Tá? Menos. O S' vale menos 12. Enquanto que o S vale 16. Aqui é a distância para a imagem, que é 12 centímetros. A distância para o objeto, que é 16. Aí, a gente tem a conversão dele ser negativo, né? Está do mesmo lado do objeto, a imagem e o objeto. Aí você faz essa razão, 12/16, dá justinho 0,75. Tá bom? Aí você vem aqui nessa outra expressão. Vou fazer aqui embaixo. Usa essa outra expressão aqui, ó. O M vale 0,75. E ele é igual ao Y' sobre o Y. Agora o Y nós sabemos, ó, vale 8,50. Dessa expressão aí você encontra que o Y' é 8,50 vezes 0,75, não é isso? Faz essa conta e vocês vão encontrar 6,8. Não, desculpa, 38. 6,38, e aí é milímetro, ó, que eu peguei aqui 8,50 milímetros, multipliquei por essa razão, né, que é adimensional. Então, o resultado está em milímetros. Tá aí, ó. O objeto é maior, né, ó, 8,50, enquanto que a imagem é menor. A imagem deu uma encolhida aí, né? E é próprio dos espelhos convexos, né? Vamos tentar imaginar bem a formação da imagem. Acabou que eu acho que lá no slide não tem, mas a gente pode imaginar. Não é difícil, não. Vamos imaginar aqui. É uma lente convergente, então você imagina assim, né? Ela mais ou menos assim, está bem torto, mas imagine que aqui é a lente convergente. Tá, eu vou fazer aqui o eixo, passa bem pelo meio. Passa bem pelo meio. Vamos localizar um objeto aqui desse lado, deixa eu pintar ele de outra cor aqui. Vamos localizar bem aqui o objeto, ó. É o objeto. E aí vamos ver aqui onde é que fica a imagem, ó. Como é que você encontra a imagem? Faz os raios, né? O primeiro raio que você tem é o raio que vai aqui, ó, paralelo, chega na lente, ele diverge, ó, para cima assim, né? E aí ele vai se encontrar, quer dizer, a projeção dele, que eu vou fazer de outra cor aqui, eu vou fazer amarelo. A projeção dele, ó, vai se encontrar bem aqui num ponto que é justamente o foco. Bom, deixa eu escrever aqui. Aqui onde forma a imagem, eu vou identificar o ponto P e lá em cima o ponto Q, ó, certo? E bem aqui onde o raio contra é o foco F. Muito bem, quais seriam os outros raios que a gente pode identificar? Ó? Tem um raio que passa pelo meio da lente. Opa! Fazer aquele bem retinho. Tem um raio que passa pelo meio da lente, ó.
que acontece com ele? Não acontece nada, ele passa direto, ó. Ele passa direto, o raio que passa no meio da lente, ó. Não acontece nada com ele. E aí, tem o que passa pelo foco, ó. O que acontece com o raio que passa pelo foco? Deixa eu ficar aí. O raio que passa pelo foco, ele vai passar paralelo lá do outro lado, certo? Nesse caso aqui, acho que nesse caso ele nem vai entrar aqui na contabilidade, né? E a imagem vai se formar do jeito que eu construí aqui, ó. Vai se encontrar nesse entroncamento aqui, né, ó. Bem aqui embaixo seria a imagem do ponto P, né? E ali em cima o Q', ó. Veja que vai dar a impressão que esse raio sai daqui, ó. O raio que continua lá, né? O raio continua lá, dá a impressão que sai dali, ó. Desse ponto. Aqui também esse outro vai dar a impressão que sai desse ponto, né? Muito bem. E aí, a imagem fica direta, né? A imagem é direta. Ela não inverte, né? Imagem. Opa. Imagem direta. Ok? Tem a mesma orientação do objeto, só vai ficar menor. Essa aqui maior tem 8,5, essa aqui menor tem 6,38. Certo? Muito bem. Então tá aí respondida a questão, letra A e letra B. Vamos pegar agora outro exercício. Recorta ele bem aqui. Fazer mais um exercício, a gente encerra, tá bom? Muito bem, tá aqui exercício de número 14. Diz assim: um objeto está situado a uma distância de 16 centímetros à esquerda da lente, né? E a imagem se forma na distância de 36 centímetros à direita da lente, tá bom? Com esses dados, pergunta qual é a distância focal. E depois pergunta se ela é convergente ou divergente, tá? Vamos anotar os dados. A distância para o objeto, lembra aí, a gente chama de S. O S, ele é sempre positivo, né? Nesse caso aqui, ele vale 16 centímetros. A distância para a imagem é o S', né? Com esse tracinho aqui em cima. Ele pode ser positivo ou negativo, né? Aqui você sabe que ele é 36 centímetros. Para lentes, né? No estudo das lentes, quando é que ele é negativo? Quando a imagem está do mesmo lado, igual nesse exercício que a gente acabou de fazer, ó. A imagem formou do mesmo lado. Quando formar do mesmo lado, a gente daria um valor negativo, como é que a gente usou, ó, menos 12, né? Nesse exercício 14, foi dito que ele está do lado contrário, ó, à direita. Ó. A imagem está à esquerda e está à direita. Ou seja, vai ter o sinal positivo. Certo? Muito bem, agora a gente pode calcular, com esses dois, o valor da distância focal. Lembra lá, ó, 1 sobre F, que é a distância focal, é igual a 1 sobre S mais 1 sobre S'. Tá? Que é a relação que a gente viu antes. Substitui aí os dados conhecidos, vou fazer aqui do lado, ó. 1 sobre F vai ser igual a 1 sobre S, que é 16, mais 1 sobre S', que é 36. Se vocês fizerem essa conta, eu fiz aqui antes, ó. Ela dá
Essa conta eu não fiz antes, vou fazer agora. 1/16 mais 1/36, dá quanto? 1 dividido por 16. 1 dividido por 16, mais 1 dividido por 36. A minha contabilidade aqui deu 0,090, aqui aproxima para 3. E aí o foco vai ser o inverso disso aí, 0,903. E aí, na minha conta aqui, o inverso disso aí, 1 dividido pela nossa resposta, dá para aproximar para 11,1. E aí está tudo em centímetros, a distância é centímetros. Vejam que o valor é positivo, né? Isso significa que aqui é uma lente convergente, tá bom? Ok? Ela é convergente. É a convenção de sinal que a gente adota. Se a lente é divergente, o foco dá um valor negativo. Se a lente é convergente, o foco dá um valor positivo, tá bom? Beleza, vamos agora para a letra D, calcular a altura da imagem, sabendo que o objeto tem 8 milímetros. Vejam que é a mesma solução da questão anterior, né? Mesmíssima solução. Ó. Você já sabe que M é igual ó, a Y' sobre Y, né? E aí, você também pode calcular o M assim, menos S sobre S, certo? E aí, substituindo os valores, ó, fica menos. Quanto é que é o S'? Opa, S' é 36, né? Dividido pelo S, que é 16. Faz essa conta aí, tá menos 2,25. Bom, e aí a gente viu antes, ó, daqui você pode encontrar que menos 2,25 é igual ao Y' sobre o Y, que vale 8 dessa vez, né? Então, o Y' vale menos 2,25 vezes 8, né? Vezes 8. Vou fazer aqui embaixo. Quer dizer que o Y' vale menos esse produto dá 18 aqui, aproximadamente 18. Vejam que aí o 8 está milímetro, né? Aqui é milímetro. Então, vezes essa razão aqui vai dar milímetro também a resposta. A imagem tem menos 18 milímetros. Por que tem esse menos aí? Esse menos significa que a imagem é invertida. Ela não é direta, é invertida. A gente pode entender como forma essa imagem. Vamos imaginar agora o espelho convergente, né? Como é que é um espelho convergente? Opa, vou fazer de outra cor aqui. Aqui é a nossa lente, ó. Opa, eu ia fazer de outra cor, fiz a mesma. Olha aí, nossa lente convergente, né? E aí, vamos fazer o eixo óptico aí. Ou o eixo óptico não, o eixo central, que passa pelo centro. Você tem um objeto, deixa eu fazer o objeto aqui, fazer ele vermelho aqui. Né? Objeto, você localiza ele no ponto T aqui, né? Lá a extremidade, ponto Q. Beleza. Vamos imaginar aqui os raios, ó. Você tem um raio paralelo. Opa. Você tem um raio paralelo ao eixo, que quando ele atravessar a lente, essa lente aqui não está delgada não, ela até é gorda, né? Tá gordinha essa lente. Ela vai se encontrar no foco lá do outro lado, né? Ali você tem o foco.
Esse ponto é o foco lá de lá. E aí, quer dizer, ela não precisa parar aí, né? Aí o raio atravessa, opa, atravessa, deixa eu apagar esse foco, ficou no meio aí. O raio passa direto, né, do foco. Essa distância aí, quer dizer, esse ponto é o foco, beleza? Qual é o outro ponto importante? Aliás, o raio importante. Daqui você pode ter um raio, ó, um raio passando pelo centro, né, pelo o centro da lente, certo? Esse ponto aqui é o centro. Eu acho que lá na imagem, lá na figura estava como O, se não me engano, né? Esse centro. E aí, por último, vamos imaginar o raio que passe pelo foco desse lado, ó. Do lado, tem dois focos, né? Dos dois lados. Aí você tem um foco que está do lado de cá, né? Esse ponto aqui é o foco, do lado de cá. E aí, ó, o raio vai passar pelo foco. Opa, fazer ele retinho. O raio passar pelo foco, vai se encontrar aqui, quer dizer, vai atravessar a lente, certo? E aí, bem aqui, eu vou continuar esses raios até eles se tocarem. Eles vão se encontrar aqui em algum momento. Os três, né? Se eles não estão se encontrando é porque meu desenho está torto, né? Acho que esse raio focal aqui não está bom, não. Deixa eu apagar ele aqui. Oh, ficou torto, né? Deixa eu fazer ele retinho. Imagina os três se tocando, ó. Se encontrando. Pronto. E aí, ó, aqui de onde eles se encontram, começa a divergir do outro lado, né? Aí esse ponto aqui vai funcionar como se fosse é, esse ponto aqui, ó, vai funcionar como se fosse uma fonte, né? Vai ter o mesmo caráter lá do que do outro lado, ó. Os raios saindo de lá, né? Esse ponto aqui representa a imagem. Então, ó, como é que tá a imagem, ó? A imagem está invertida, certo? Foi de cabeça para baixo, por isso o sinal negativo, né? Certo? Então tá aí, você tem a localização aí. Esse ponto aqui é o pelinha, né? Pelinha e pelinha. Bom, dá para ver que ficou até maior, né? Esse primeiro tamanho aqui vale 16, esse segundo vale 18. Ela amplia também, né? Bom,